seguir aqui. Já que todo mundo já entrou, vamos seguir. Por enquanto, alguma dúvida? Tá tudo certo? Essa matéria é bem light mesmo. Né? É bem... Light, o caramba. É que você chegou agora, mas é bem... Não é muito complicado, não. Possa ser, né? Não, essa matéria é tranquila. Essa matéria ela não é muito difícil, não. Da semana que vem é um pouquinho mais pesada, mas nada também que seja fora do normal. Aliás, a matéria da semana que vem é muito mais legal. Prisão preventiva, são as cautelares pessoais, isso daí é rock and roll, aí é bem legal. E, na minha opinião, é a matéria mais legal de processo penal. Aliás, eu estou até feliz de dar essa matéria para vocês. Estou ansioso para a próxima aula. Professor, eu acredito que seja tranquilo aí, como o Elton está falando, porque os procedimentos são muito parecidos com o da área civil, né? Não muda muito. Sim, é bem parecido com o da área civil. A única coisa que no civil, Zé Roberto, agora pode fazer citação por carta, pode fazer citação por e-mail, e no penal não é possível fazer isso, tá certo? No penal a citação é sempre pessoal, com exceção do edital e da citação por área certa, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas tirando essas exceções, tem que ser sempre pessoal, que daí difere do civil, que no civil, por não estar lidando com a liberdade da pessoa, com algo tão caro ao cidadão, então a gente pode-se, de alguma forma, relativizar e daí fazer como se fosse uma citação ficta, né? Então, por exemplo, se chegar uma carta para a pessoa e ela, né, muitas vezes o que acontece, chega uma carta para a pessoa e o porteiro demora para entregar ou não entrega e a pessoa pode perder o prazo, né? É extremamente grave no civil, mas no penal, imagina só, né? Você está falando da liberdade, você poderia prejudicar a pessoa, né, de uma forma irreparável. Mas sigamos. Aliás, na época que eu estava estudando, era ainda mais parecido, porque não se admitia citação por carta no processo civil. E, sinceramente, eu acho que é uma loucura fazer citação por carta, ainda que seja por telegrama. Eu acho que tem que ser pessoal, porque o que eu já vi de problema, inclusive de oficial de justiça, falando que foi citar e não citar a pessoa no cível, né, em questões que ficaram muito estranhas, que tem muita cara de ter tido corrupção, vocês não têm nem ideia. Mas é a forma que... Mas é seguro. A citação via correio AR é mais seguro hoje, né, professor? Com aviso de recebimento. É mais seguro, mas assim, não garante uma total segurança, né? Imagina só que a citação por AR, muitas vezes, o porteiro recebe e dá entrega para outra pessoa, né? Eu lembro de uma cliente que entrou em contato comigo, eu passei para um colega, que ela o porteiro recebeu e daí entregou para a mãe dela a citação. Ela recebeu no prédio, entregou para a mãe dela, e daí a mãe dela era doente, ela tinha Alzheimer. E acabou esquecendo, né? Guardou a carta e a pessoa ficou sabendo do processo quando já tinha transitado em julgado. Olha a gravidade disso. Então, eu sou meio tradicional, eu acho que nesse ponto, eu acho que a gente tem que, principalmente quando a gente está falando de direitos fundamentais, é muito arriscado a gente simplesmente falar assim, vamos fazer o mais fácil. O mais fácil, de vez em quando, pode prejudicar muitas pessoas. A gente tem que pensar nas exceções. Mas sigamos. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a citação por edital. A citação por edital ela ocorre quando o réu não é encontrado. Então, o que acontece? O oficial de justiça ele tenta encontrar o acusado, mas
não consegue achar o endereço do acusado, não consegue achar o acusado, né? Tenta por diversas vezes, o Ministério Público, ele faz as pesquisas no TRT, faz a pesquisa junto aos órgãos de telefonia, aos bancos, e não consegue de forma alguma achar o acusado. E daí, quando o acusado não é encontrado, o réu não é encontrado, o juiz ele faz a citação por edital. Quais são os requisitos do edital? Né? Primeiro eu vou falar dos requisitos, depois eu vou falar dos efeitos disso aí. Os Professor, requisitos. Pode falar, Zé. a regra, então, é por mandato, né? Via oficial. Caso não seja encontrado, aí a segunda opção é edital? Sim, a segunda opção é edital. Né? Aliás, é uma segunda opção, é uma alternativa, ou edital ou citação por hora certa. A gente já vai ver a citação por hora certa, porque a citação por hora certa, no caso do edital, é quando o acusado ele não é encontrado. Na hora certa é quando o acusado tem uma suspeita dele estar se escondendo, ele tentando não ser citado. Mas daí a gente já vai entrar nessa questão. No caso, o edital ele tem alguns requisitos também. Ele tem que ter, assim como no mandado de citação, o nome do juiz, o nome do querelante ou do acusado, né, no caso da ação penal privada será o querelante, no caso da ação penal pública o réu, precisa ter o endereço do trabalho do réu, né, ainda que seja um endereço errado, é necessário que tenha. Qual é o objetivo da citação, né? Assim como no mandado da citação, resumo da acusação e o tipo penal que é imputado, o juízo, né? A vara, né? O lugar, o dia e a hora que ele deverá comparecer. Além disso, o prazo para que ele apresente, seja a resposta à acusação, seja qualquer outra defesa, contado do dia. Esse prazo conta-se a partir do dia da publicação do edital na imprensa ou da sua afixação no cartório. Aliás, alguém aqui já foi lá no Fórum da Barra Funda? Alguém aqui já foi lá no Fórum da Barra Funda? Só no fórum de trabalho. Eu já fui para tirar certidão lá. Eu já fui no Fórum da Barra Funda já. Já? Então, me diz uma coisa, vocês viram, quando você entra lá no Fórum da Barra Funda, você passou os detectores de metais, você olha para a esquerda, vocês chegaram a ver que tem um monte de papel grudado na parede? Chegaram a reparar nisso? O Edmilson tá fazendo assim com a cabeça, então ele chegou a ver sim. Eu vi sim. Quem mais viu? Eu vi. O Elton também viu. Exatamente. Sabe o que é aquilo lá? Como se fosse um parede de lousa lá, com uma lousa cheia de papel branco. Exatamente. Aquilo lá são os editais. Né? Se você for ver, aquela lousa enorme tem o número das varas. Aquilo lá são os editais. São as pessoas que não foram encontradas. Algum de vocês viram esses papéis? Vocês foram lá ler para ver se achavam o nome de vocês? Não passei nem perto. Negativo. Eu tava com medo de ficar lá, falei, eu já não estava em uma situação muito agradável lá, né? Então, não vi, era hora de eu sair de lá. Então, justamente, o Danilo está falando que nem viu, né? Inclusive falando que é um lugar sinistro lá. Então, aquilo lá, eu costumo brincar. Pô, quem que fica lá olhando o edital, né? Pô, deve ter alguém que fica lá olhando para ver se está sendo processado, se for por edital. Obviamente ninguém faz isso. Ou para ver se tem o nome de algum colega, né, professor? Ou para ver se tem o nome de algum colega, para poder sacanear depois, mandar no grupo da sala. Né? Aliás, quando abrir, já tem aí uma piada que pode fazer. Ó, passei lá no fórum e achei teu nome. Manda lá no grupo. E o que acontece? Ninguém fica lá olhando. Eu olhei algumas vezes que eu era estagiário, estava assinado para fazer isso, para alguma coisa lá, daí vamos ver o que tem aqui, né? Olhei por curiosidade, mas só também, nunca, nada além disso. E também não achei meu nome. Coincidentemente, não achei meu nome. Mas, Menos mal, né?
Menos mal, olha, menos mal. Mas, obviamente, o que acontece? A gente não tem ninguém que fica na porta do fórum olhando o edital. E quando é publicado na imprensa, a gente passa reto, a gente quer saber de notícia que está no jornal, não quer saber do edital. E aí acaba passando reto. Até por isso, quais são os efeitos? Deixa eu passar aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Quais são os efeitos? Ninguém olha edital, vamos ser bem sinceros. Então, seria extremamente temerário que a pessoa que é citada por edital, ela efetivamente ela efetivamente possa ser processada. Então, o que é feito? Nesse caso, citada a pessoa por edital, se ela não se ela comparece ao cartório, o processo tem o andamento normal. Se ela comparece ou envia um advogado, o processo tem um andamento normal. Agora, se ela não comparece, suspende-se o prazo e também suspende-se a prescrição, né? A prescrição ela é suspensa para que a pessoa não possa se valer do fato de não ser encontrada para se manter impune. E o juiz ele vai verificar a necessidade de aplicar a prisão preventiva ou qualquer uma das demais medidas cautelares. Obviamente, o juiz só vai aplicar a prisão preventiva se ele verificar a necessidade, porque a pessoa não ser encontrada não significa que ela está se escondendo. Não significa, ela pode não ser encontrada por diversos motivos. Ela pode sequer saber que estava sendo investigada e daí mudou e não avisou. E daí seria, inclusive, extremamente temerário fazer com que essa pessoa fosse obrigatoriamente presa. Então, a prisão preventiva não é obrigatória, aliás, ela deve ser evitada mesmo que a pessoa seja citada por edital. Mas Correto? essa pessoa não se torna uma pessoa procurada, professor, mesmo que não seja para ser. Assim, ela é procurada pela justiça para que ela seja citada, mas ela não é foragida. Foragida é a pessoa que ela está com mandado de prisão expedido contra si. E daí, enquanto esse mandado de prisão não é cumprido, ela é considerada foragida. Agora, por exemplo, se ela for no poupa-tempo, né, já aconteceu do cliente chegar no poupa-tempo e e avisarem, olha, vai lá no cartório porque tem um processo no seu nome, né? Então eles falam, olha, a pessoa vai renovar o RG, vai renovar a habilitação e daí eles avisam, dão uma filipeta para ela e daí ela comparece ao cartório. Edilson está fazendo assim com a cabeça. Já te aconteceu isso, Edilson? Não, professor, é porque o poupa-tempo é considerado assalpão. É considerado o quê? Assalpão. Assalpão é o tipo de armadilha. Assalpão, né? Ah, sim, sim. Aliás, é incrível o E número de muitos que vão lá, né, achando que vai sair tranquilinho e aguarda só um minuto aí que a gente está vendo seu documento, já está para sair. Quando vê, os grampos já está chegando e já está... Aliás, sai de lá por outras portas. exatamente, é incrível. Tem muita gente que vai simplesmente tirar o documento no poupa-tempo e acaba saindo de lá preso. É muita gente mesmo, né? Inclusive, já aconteceu de clientes meus que estavam já tinham sido, inclusive, absolvidos, e daí chegou no poupa-tempo, tinha um mandado de prisão contra eles do processo antigo, porque foi atualizado no sistema, e daí deu por conta de um erro, voltou o mandado de prisão ficativo. Daí imagina só a dor de cabeça, daí liga desesperado falando, estou sendo preso, o que eu faço? Eu falo, daí geralmente os policiais lá eles são bem tranquilos, são bem sensíveis e daí o que eles falam que né, eu precisei uma vez só no poupa-tempo para resolver. Das outras vezes eu consegui resolver à distância. Eu passei o número do processo para a pessoa, né? Tentei já, né, se eu já tentei
acho que na maior parte das vezes também mandei uma foto da decisão e do alvará de soltura ou da sentença que absolvia, e daí eles foram liberados lá mesmo, sem nem precisei ir. A única vez que eu precisei ir, daí era um processo que, inclusive, estava arquivado, ia dar mó dor de cabeça. Por sorte, eu tinha cópia daquele processo, tinha cópia integrada daquele processo no meu escritório. Daí eu saí correndo com a cópia inteira. Eu acho que eram uns 3 volumes. Eu falei, não dá tempo de procurar aqui não, eu procuro lá no táxi. E daí cheguei lá, mostrei para eles entraram em contato com o cartório e daí eles confirmaram que realmente estava tudo ok. Professor, Mas nesse caso aí, é possível a pessoa viajar para fora do país sendo sim, processado assim? sim, é Também possível. viaja tranquilo. Assim, eu não sei exatamente como funciona o sistema, mas inclusive tinha uma cliente minha, José Roberto, que ela ia muito para os Estados Unidos, né? Ela tinha uma empresa lá e ela ia, assim, pelo menos uma vez a cada 2 meses ela ia para os Estados Unidos. E daí um dia eu sempre falava, olha, me avisa quando você vai que eu vou fazer o pedido aqui para você não ser parada pela Polícia Federal. E daí sempre fazia, era normal. Teve um dia que ela foi viajar, ela esqueceu de me avisar, e daí ela conseguiu embarcar sem ter problema nenhum. E ela falou, não vou precisar, não vou ficar incomodando o advogado e vou normalmente. E daí passou aí normalmente. E deve ter ido umas 6, 7 vezes, até que um dia ela estava indo e foi barrada no aeroporto. E era de madrugada o voo. Né? Ela me acordou, me tirou da cama de madrugada, falando que teve esse problema. E daí a gente conseguiu a liberação no dia seguinte. Mas o que acontece? Pelo que me falaram, é um sistema que de vez em quando eles tiram do ar, porque fica travando o computador. Né? Porque fica como antivírus, né? Fica sobrecarregando o computador. E daí eles tiram do ar esse sistema e de vez em quando eles ligam. E daí ela deu azar que estava ligado nesse dia. E deu sorte que nos outros dias não estava, né? Mas, mas não tem problema nenhum. E nesse caso, ela tinha uma medida cautelar que ela não poderia sair do país sem prévia comunicação. No caso de edital, não fica nos dados, no banco de dados da Polícia Federal, pelo menos não que eu saiba. Tá Tranquilo. certo? Beleza. E Se sigamos. você quiser viajar, Roberto, pode viajar tranquilo. Essa Pode. semana o sistema está desligado. Pode ir. E no caso, uma pessoa está. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa tá processada, já cumpriu lá a pena e ainda continua que tem que assinar. E quer ir embora do Brasil, quer morar lá na Flórida. Ela pode ou não? Ela tem que terminar de cumprir tudo aqui. Então, vai depender do juiz em geral. Você falou que ela já cumpriu pena ou não cumpriu pena? Porque eu entendi Não, que aí ela vai cumprir, não, ela já cumpriu um pedaço de pena, aí o outro pedaço vai cumprir fora, né? E daí ela quer ir embora para os Estados Unidos, não pode? geralmente Ela tem que quando, assinar todo mês, não tem que assinar? então, geralmente quando isso daí acontece, quando ela está cumprindo quando é para fora do país, geralmente o juiz ele não autoriza. Agora, Ah, quando é para outro estado, Edith, vamos dizer, se a pessoa, né, eu tive começo do ano, por exemplo, um cliente que ele arrumou um emprego lá em Natal. E ele estava cumprindo pena aqui em São Paulo. Daí o que eu fiz? Eu pedi para o juiz de São Paulo para que enviasse o processo lá para Natal, a execução dele para Natal, para que ele pudesse terminar de cumprir a pena lá. Né? Mostrei, inclusive, que ele tinha arrumado um emprego lá e ele foi sem problema nenhum. O juiz, até porque se o objetivo é a ressocialização, ele mostrando que arrumou um trabalho lícito lá, não tem problema nenhum. O problema no exterior, Edith, é que o juiz brasileiro não teria como controlar. Então, como ele vai fazer? Entendeu? entendi, entendi. Tá bom, Mas eu, pelo menos, nunca tive nem pedido, né? Nenhum cliente que falou, olha, eu preciso mudar. O que já aconteceu foi, olha, eu vou precisar o cliente ficar
indo para lá e voltando, né? Então ele ficava 15 dias aqui, 15 dias lá, 15 dias aqui, 15 dias lá. E daí, nesse caso, a gente pedia autorização, né? Inclusive Tá mostrando, bom, ó, então. passagem de ida, Obrigada. passagem de volta. Obrigada. Nada. E citação por hora certa, né? Citação por hora certa também, como eu falei lá no começo da aula, é uma citação ficta, é uma citação que não é pessoal. Mas, diferente do edital, ele é uma citação que ele é feito, que não é feita para aquele acusado que não foi localizado, que não foi achado, mas para o acusado que ele está se escondendo, que ele está se ocultando, que ele está tentando não ser achado. Então, o oficial ele verificou que a pessoa está tentando se furtar à citação. Por exemplo, ele chega o oficial e daí ele fala assim, o fulano de tal tá aí. Daí aparece uma moça que fala assim, olha, não, ele não tá aqui, ele acabou de sair, né? E ele vê que tem uma voz de homem na casa. Daí fala, e aquela pessoa, não, aquele lá não é ninguém, é um amigo, é o filho dele, né? Daí, nesse caso, o oficial também não pode simplesmente falar assim, não, eu vou entrar para ver se é ele mesmo, né? Não tem não tem mandado de busca e apreensão, então não poderia entrar na casa. Nesse caso, se o oficial desconfiar que a pessoa está se escondendo, ele pode, depois de ter ido 2 vezes até a residência ou trabalho do réu, ele pode intimar uma pessoa da família ou um vizinho, falando que no dia seguinte ele vai comparecer num dia, no horário indicado. Então fala assim, olha, amanhã, né, avisa ele que às 5 horas da tarde eu vou aparecer aqui, eu vou vir aqui na casa, e se ele não estiver, eu vou presumir que ele está citado. E daí ele volta no dia seguinte e vai relatar isso na certidão. Vai colocar lá na certidão que, olha, compareci 2 vezes, falei com fulano de tal, que é o vizinho, ou declarou ser a esposa do acusado. Ele disse que avisei que iria no dia seguinte, no dia marcado, na hora marcada, e ele não estava lá. Eu acredito que ele esteja se ocultando, e por isso faço a situação por hora certa. E daí, nesse caso, presume-se que ele foi citado. Presume-se que ele foi citado, inclusive, o escrivão ele deve enviar uma correspondência, que pode ser uma carta, pode ser um e-mail, enviar uma correspondência para o acusado, comunicando o ocorrido, falando que, olha, você foi citado por hora certa. E caso esse réu não compareça, é nomeado um defensor dativo. Tá? É bem difícil ter citação por hora certa no processo penal, até porque daria um problema enorme por conta da ampla defesa e do contraditório. Então, nesse caso, os oficiais de justiça eles tomam muito cuidado, sabendo do problema que isso pode gerar, e acabam só citando por hora certa quando realmente eles têm uma convicção muito grande que o acusado está se ocultando, está se escondendo. Tá? E daí, na citação por hora certa, se nomeia o defensor dativo e o processo corre normalmente. Tá certo? Professor, é possível ser expedido um mandato para que possa, um mandado judicial para que ele possa ser citado nesse caso? Por exemplo, se chega na portaria de um condomínio, a pessoa sabe que o acusado está no apartamento e ele não quer descer de forma nenhuma. Então, Nesse caso é possível? Nesse caso, o juiz pode, se o juiz achar, se o Ministério Público achar interessante, achar necessário, o Ministério Público pode, inclusive, requerer a prisão preventiva do sujeito. E daí pode força policial para citá-lo, para prendê-lo.
né? Porque daí o oficial de justiça, o Ministério Público pode falar assim, olha, existem fundados motivos para que eu acredite que ele está se furtando a aplicação da lei penal. E daí, nesse caso, expede-se e daí o juiz verifica se é o caso ou não da prisão preventiva, né? Nesse caso, seria até mais comum uma prisão preventiva nesse caso do que na citação por edital. Mas o importante é que na citação por hora certa o processo continua correndo normalmente mesmo que o réu não compareça, sendo indicado o defensor dativo, né? Sendo ou a defensoria pública ou nomeado um advogado. E, finalmente, né, nosso último ponto da aula de hoje é a intimação. A intimação é um comunicado feito às partes de um ato que já se realizou, de um documento que já foi juntado, de algo que já aconteceu no processo. O promotor, ele deve ser intimado pessoalmente, assim como o defensor público ou o advogado dativo. Essa intimação ela é pessoal. Então, o cartorário ele deve levar o processo até o promotor para que o promotor tome ciência da intimação. Assim como no caso do defensor dativo ou do defensor público. No caso do defensor dativo, quem vai entregar é o oficial de justiça, né? Ou no caso de comarcas menores, quando o advogado vai ao fórum, já toma ciência no próprio processo. O pessoal em comarcas menores muitas vezes já conhecem, as pessoas já se conhecem, falam, aproveita que você está aqui e já toma ciência do mandado de citação, da intimação. Já o advogado constituído, ele toma ciência da intimação por meio da imprensa, por meio da intimação na imprensa oficial, no diário oficial, tá certo? E daí chega uma intimação via e-mail ou via correio. Pessoal, perguntas? Não, tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Pessoal, Não. tudo tranquilo?